Olá, meus irmãos, a paz do Senhor. Sou o professor Júnior Queiroz, Seminário Ilha Cristã, em Goiânia, estado de Goiás. Esse seminário é mantido pela Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério Jardim América. E hoje nós vamos para a aula de número 3 de livros históricos. Vamos começar no livro de 2 Samuel, no capítulo 5, né? E vamos dar continuidade aqui na nossa meditação na Palavra de Deus, né? Esse livro aqui. Os alunos recebem o material impresso e recebem também um link para essa videoaula. Muito bem. 2 Samuel é o capítulo 5 desse material. Algumas versões da Bíblia dão nomes aos livros de Samuel de Reis de outra forma, da seguinte forma aí. 1 Reis, 1 Samuel. 2 Reis, 2 Samuel. 3 Reis, 1 Reis. 4 Reis, 2 Reis. Ou seja, algumas versões da Bíblia colocam 4 livros de Reis, e não 2 de Samuel e 2 de Reis, tá? Então, o primeiro livro de Samuel se encerra com a morte trágica do primeiro rei de Israel, que é Saul. E o fim da dinastia, essa que nem chegou a acontecer, né? Porque foi só ele que reinou. Dinastia quando tem, né, sequência aí. No segundo livro, o escritor, no segundo livro de Samuel, o escritor começa com a elevação de Davi ao trono, né, de Israel, e prossegue narrando muitas batalhas vitoriosas que lhe dão o título de maior rei de Israel de todos os tempos, né? Então Davi recebeu esse título aí. O texto revela as vitórias de Davi e também os fracassos do rei Davi, tá? Como, por exemplo, o adultério, os assassinatos e a contagem do povo, né? Esses erros de Davi, essas falhas de Davi, ficam bem claros, né? Mas no final, contudo, no Salmo de número 51, fica clara a sua humilhação do rei, né? Diante de Deus, e o seu pedido de perdão, né? É o pedido que Davi fez a Deus para que o Senhor o perdoasse. E sobre a autoria, a única base para se supor, né, não afirmar, é difícil afirmar alguma autoria desses livros antigos, tá? Que Samuel escreveu o segundo livro, né, que leva o seu nome, né? E primeira a única base é 1 Crônicas 29, 29. Porém, como o maior dos fatos ocorreu depois da morte, né, a maioria dos fatos ocorreu depois da morte do profeta Samuel, tudo leva a crer que, de fato, não foi ele quem escreveu o livro. O livro leva o nome dele, mas essa evidência, né, pelo simples fato de narrar a morte dele, já é motivo suficiente para se acreditar que não foi ele que escreveu o livro ou não escreveu todo o livro, né? Acontecia muito isso. Eles não tinham interesse na autoria do livro, eles tinham interesse nos fatos, tá? Diante dessa assertiva, a dúvida fica clara e forte, né? Pode-se pensar que Natã, né, que era conselheiro do rei, né, do seu filho Zabud, amigo de Salomão, tenha escrito esse livro, né? E é só especulações, porque na verdade ninguém sabe ao certo, tá? A data de que foi escrito. Então, foi no reino de Davi, isso dá mais ou menos para especular, porque os reis, as épocas dos reis, fica gravado na história, né, em outros países, em outros escritos, em outros historiadores, e por aí vai, tá? Isso deve ter ocorrido mais ou menos no ano 1010, do ano 1010 até o ano 970 a.C., né? Esse período aí de 1010 a 970 a.C. Lembrando vocês que as datas antes de Cristo, elas são o contrário. 1010 vem primeiro que 970, né? Então, de 1010 até 970, que vai diminuindo, 800, 700, 500 até zero, até Cristo, tá? Então, 1010 anos do nascimento de Jesus Cristo, ou seja, 1010 para trás, tá? Entre 1010 e 970,
conforme nos informa o manual do Halley, né? Manual Halley, que é um excelente material de pesquisa para complemento dos estudos de vocês aí, tá? Mas o que chama atenção aqui são os propósitos, né? Por que esse livro foi escrito? Qual o motivo, né? Primeiro, para registrar a história do reinado de Davi. Segundo, para demonstrar a efetiva liderança de Davi em obediência a Deus. Terceiro, revelar como uma pessoa pode fazer a diferença. Quarto, mostrar as qualidades pessoais que agradam a Deus. Talvez esses sejam os mais importantes, né? Porque no desenrolar da história, a gente percebe pela narrativa quais as qualidades que uma pessoa tem que agradam a Deus. Muitos livros da Bíblia têm essa finalidade, esse propósito, tá? O quinto, retratar Davi, retratar Davi como líder ideal de um reino imperfeito, tá? E para anunciar Cristo, que será o reino ideal. Então, Davi fica aqui como um tipo do governo de Cristo que ainda está por vir, o governo perfeito que há de acontecer, tá? Versículo-chave, vocês sabem que todos os livros da Bíblia eles levantam, os que são possíveis, não tem livro que nem é possível, levantar o versículo-chave do texto, né? Esse texto aqui, o versículo-chave é aquele versículo ali. No nosso caso aí, de 2 Samuel, é o capítulo 5, versículo 12, tá? Do livro 2 Samuel. Que diz assim: "E entendeu Davi que o Senhor o confirmara rei sobre Israel e que exaltara o seu reino por amor ao seu povo." Então, Davi entendeu essa premissa de Deus aí. Alguns destaques: as pessoas mais citadas são Davi, Joabe, Batseba, Natã e Absalão. Nesse livro aí, esses são os personagens de destaque, tá? O nome de Samuel aparece em 1 Samuel, capítulo 28, versículo 20. Reaparece no capítulo 6, versículo 28, mas não é citado em 2 Samuel. O livro de 2 Samuel não aparece o nome de Samuel, tá? É uma curiosidade interessante. No primeiro, ele aparece 2 vezes. No segundo, ele não aparece nenhuma vez, tá? Conteúdo, né? O conteúdo é muito rico, muito importante, tá? Vou falar aqui resumidamente. Mas, primeiro, as conquistas do rei Davi. O livro de 2 Samuel trata principalmente de Davi e seu reinado sobre Israel, tá? Basicamente é isso aí. Deus ocupou o primeiro plano em sua vida e por isso o seu reinado foi de grande sucesso. Então, o motivo de Davi ser um grande rei, um rei exemplar, um rei fora do comum, é justamente ele colocar Deus em primeiro lugar, mesmo nas suas falhas, nas suas dificuldades, que às vezes é até difícil para as pessoas aceitarem, né? Para nós seres humanos. Porém, é esse mesmo livro aí que mostra também as falhas, né? O seu adultério com a Batseba, né? A mulher de Urias, que era um soldado, depois ela se tornou mulher de Davi, mãe de Salomão, do rei Salomão, a quem, né, Davi, a quem Deus amou, escolheu e amou, tá? Uma das características da Bíblia é falar a verdade, não esconder os fatos, tá? Não omitir pecado, não enganar e oferecer segurança com relação às suas informações corretas e verdadeiras. Eu até confesso para vocês que isso me chocou um pouco quando eu li a Bíblia a primeira vez, né? Acostumado a ler livros do mundo, aí você chega lá, a Bíblia vem, conta a verdade, pega o seu herói e desmascara ele. A Bíblia não alisa ninguém, é desse jeito mesmo. E nós podemos confiar nas suas informações, porque ela mostra o arrependimento de Davi, mas mostra o pecado dele também, tá? Isso é uma marca importante da Bíblia, tá? Bom, dos capítulos 1 a 4, né, Davi estava esperando a hora de assumir o governo. Contudo, ele lamentou a morte de Saul e mandou matar o jovem que lhe trouxe a notícia, né, da morte, acusando ele de assassinato. Então,
ele aguardava, esperava a hora dele assumir. Ele já tinha sido ungido rei, nesse momento aí. Samuel já tinha ungido ele rei de Israel. E ele estava esperando o momento de assumir. Mas mesmo assim, ele não conspirou, não usurpou, não fez ações para tomar o reino, né, de Saul em momento nenhum. Ele respeitou o reinado de Saul até o fim. Tá? É bom ficar registrado isso daí, né? Porque Davi foi íntegro nisso daí. E ainda compôs um hino fúnebre, né? O qual está registrado aí no capítulo 1, versículo 17 ao 27 de 2 Samuel. E diante do luto, da lamentação, né, do pranto pela morte de Saul, Davi não avança no trono, né, desocupado pelo sogro, né, porque Saul se tornou sogro dele, e Davi casou com uma das filhas, né, mas pergunta ao Senhor o que deveria fazer, conforme está em capítulo 2, verso 1. E depois da orientação do Senhor, ele então subiu com a sua família para Hebrom e foi empossado rei sobre Judá. Percebam aqui que o reino que Davi esperava ser o rei de Israel, mas ele não se apossou do trono de Saul em Jerusalém. Jerusalém fica numa região central, não é no meio, mas é numa região bem centralizada de Israel. Tá? Então Davi se afastou de Israel para Hebrom, um pouco mais ao sul, dentro da terra de Judá. Hebrom faz parte de Judá, a cidade que existe até hoje lá. Tá? E lá em Hebrom, né, foi empossado, foi aclamado como rei. E todo mundo já esperava ele como rei, né? Então ele tomou posse do reino de Judá, tá? Sobre somente a tribo de Judá. Lembra que ainda tem mais 11 tribos de Israel, né? E Davi tomou posse inicialmente só de Judá. Bom, na página 64, diz que no calendário de Deus, a dinastia de Saul morrera como resultado dos seus pecados sem arrependimento. Porque pecado, Davi também pecou, né? Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. A diferença é que Saul não se arrependeu e Davi se arrependeu, pediu perdão e chorou perante o Senhor, tá? E Davi é um exemplo de arrependimento e pedido de perdão e perdão recebido por Deus, e Saul é um exemplo de uma pessoa que não se arrependeu, né? Que foi uma pessoa duro nos seus pecados, ele morreu, tá? O pecado em si mesmo, ele não tem força para condenar uma pessoa, tá? Por quê? Porque pode se arrepender e Deus perdoar. Mas a falta de arrependimento do pecador, sim, esse tem muita força. Essa é a base da pregação do Evangelho, né? Essa é a base do cristianismo, tá? Arrependei-vos. A primeira coisa que Jesus falou em vermelho, nas Bíblias que tem de Jesus em vermelho, era arrependei-vos, né? Pois é chegada a vós o reino dos céus. Então essa é a base da pregação cristã, de Cristo, apostólica, dos apóstolos e da igreja do Senhor Jesus na terra, tá? Essa é a base de todas as coisas aí, tá? E aí começa a descrever, né, a história em muitos fatos importantes. Vocês perceberam aqui que eu vou levando para o lado doutrinário, pegando as coisas importantes dos livros na parte doutrinária, né, e a parte histórica vocês vão ler, vão acompanhar, vão responder as perguntinhas lá para nós, tá? Então, aí conta a história da arca, conta da vinda da arca para Jerusalém, primeiro para a terra de Israel, depois... Tá? E vai contando a história, tá? Bom, no capítulo 21, né, 21 ao 24, isso já está lá na página 66, vai lá, na página 66 do seu manual aí. Deus disciplina Davi, tá? Até fome de 3 anos, Davi enfrentou por consequência do passado com relação aos gibeonitas. Isso foi por causa de Saul, tá? Porque Josué, lá muito antes, tinha feito um acordo com os gibeonitas,
Na verdade, os gibeonitas enganaram Israel, né? Enganou Josué para conseguir aquele acordo, tá? Mas acordo é acordo. E Saul não cumpriu o acordo e matou os gibeonitas. E então os gibeonitas ficaram muito tristes com isso. Lembra que os gibeonitas não são de Israel, eles são cananeus que moravam na terra, e na conquista, para dar uma desperta, eles conseguiram arrancar um acordo com o Josué. O Josué só aceitou, falou, não, já fizemos um acordo feito, né? Israel não vai se meter com vocês, né? Mas vocês vão ser trabalhadores braçais aqui, tirador de água, cortador de lenha, fazer serviços braçais. Essa foi a conversa de Josué com os gibeonitas lá atrás. Aí vem Saul, toma posse do reino, os gibeonitas estão ali no meio, e ele quer dar toda aquela área dos gibeonitas para o povo de Israel e mata uma porção de gibeonitas. E aí Israel passou 3 anos de fome. Aí foi perguntar para o profeta vem e fala para Davi que é por causa do acordo dos gibeonitas que Saul tinha quebrado. Aí que acontece que Davi chama os gibeonitas, fala, e o que nós podemos fazer então para consertar? Consertar não tem jeito, porque já matou, já fez, né? Mas para que a ira de Deus, né, aplaque, para que a gente faça as pazes aqui, o que precisa ser feito? Os gibeonitas, que não era cristão, não era povo de Deus, não era cristão, não, que Jesus ainda não tinha vindo, né? A gente usa esse termo, mas não era temente a Deus, vamos dizer assim, tá? Eles então pediram, falou, não, dá para nós aí 7 homens da casa de Saul, para que a gente possa enforcar, nós vamos enforcar ela, nós vamos parar com essa picuinha, nosso coração vai ficar tranquilo, vamos sentir vingado e acabou isso aí. E Davi aceitou essa proposta maligna aí, tá? Mesmo porque ele tinha que resolver o problema, né? O problema não foi ele que criou, não, né? E veio nas costas dele. E Deus estava apertando com eles por causa desse acordo. Porque os acordos têm que ser honrados, né? E aí aconteceu essa tragédia aí. Davi pegou 7 pessoas da casa dos gibeonitas, de Saul, entregou as gibeonitas, que os enforcou, e acabou aí o período de seca, de fome, tá? Então, mais guerras contra os filisteus, que é outro problema, né, que vem lá de trás também, porque os filisteus não foram expulsos da terra, não foram dizimados da terra como Deus tinha ordenado, que era aquelas nações ali, era para ser, né, todas elas eram para ser conquistadas. E Israel não fez tudo que Deus falou que era para fazer, então começou a sofrer as consequências, tá? Felizes, aí diz aí no próximo parágrafo, na parte 66, felizes são os homens e as mulheres que têm a oportunidade de sofrer as consequências dos seus erros em vida, né? Porque com certeza estará pronto para partir para a glória sem dívida diante de Deus. Então, bem-aventurado aqueles que têm a oportunidade de consertar as coisas por aqui, né? É difícil enfrentar o sofrimento, né? Como aconteceu com Davi, né? Porém, mais complexo é partir sem pagar as dívidas, né? E depois não achar lugar nas mansões celestiais. Já pensou? Muito bem, vamos para o próximo livro, né? Que é o livro de 1 Reis, capítulo 6. Vai lá, roda lá até lá na frente, na página 71, né? Capítulo 6, livro de 1 Reis. Para os judeus do passado, 1º e 2º Reis eram um só livro, tá? A divisão em 2 ocorreu durante a tradução do hebraico para o grego, qual foi feita por 72 judeus especialistas do 3º século a.C. em Alexandria, no Egito. Então, depois da queda de Alexandre o Grande, foi dividido o reino dele por seus generais, e o general, né, o Ptolomeu, que ficou com a parte do Egito, né, resolve fazer uma biblioteca, né, lá no Egito, e queria que fosse a maior do mundo. A biblioteca não pensa na biblioteca nos moldes de hoje, né, porque os livros eram tudo manuscrito, tá? Não tinha imprensa ainda, a imprensa foi inventada muito depois, né, na época da Reforma Protestante, para vocês terem uma ideia, tá? Então,
ele queria os melhores livros do mundo ali, né? Queria que fosse um centro de estudo, mesmo porque não tinha escola do jeito que nós, do modelo que temos hoje. Esse modelo de escola veio, né, já na época da igreja, o povo de Israel estabeleceu esse formato de escola que nós temos hoje, tá? Foi justamente com eles lá nas sinagogas. Mas o povo aprendia as coisas era nessas bibliotecas. Essas bibliotecas eram o centro de estudo. Então, Ptolomeu queria que a sua cidade fosse uma cidade cultural, né? Sendo grego, né? Porque eles eram gregos, tá? Cleópatra é descendente desse Ptolomeu aí. Né? Eles eram gregos, não eram egípcios, né? Eles foram, né? Primeiro ele, depois a dinastia dele, né, que foi fraca da dinastia, acabou perdendo, o Império Romano tomou posse disso muito tempo depois, tá? Mas no tempo dele, ainda sustentando a força de Alexandre, né, ele queria que lá fosse um lugar de referência para estudos, né, e montou a biblioteca. E o seu bibliotecário disse para ele, falou, olha, a sua biblioteca vai ficar muito boa, melhor do mundo, mas falta o livro mais importante. Qual livro? É o livro dos Hebreus, né? Da história dos Hebreus. Na verdade, o livro que ele estava falando era a Bíblia, né? A Torá, era o Velho Testamento. Não o Novo não tinha ainda, né? O Velho Testamento, que, né, eles tinham lá as leis e os escritos dos Hebreus, é um dos livros mais importantes. Para mim, o bibliotecário falou, é o livro mais importante. Então, vamos ter. Aí o que ele fez foi financiar a vinda desses 72 escribas, né, lá para Alexandria, no Egito. Alexandria era, na época, a capital do Egito, e lá compôs essa tradução aí, que ficou chamada de Septuaginta, né, ou versão dos 70, ou LXX, que é 70 em algarismos romanos, tá? Por causa disso, né, ela ficou sendo chamada de Septuaginta. Foi a primeira versão que foi traduzida da língua do hebraico original para o grego, tá? Essa foi para o grego. Depois teve outras traduções para outras línguas, mas a primeira versão que foi para o grego foi essa. E tem muitas bíblias hoje por aí, pelo mundo afora, que é derivada dessa Septuaginta. No Brasil mesmo tem algumas, tá? Algumas versões. Essas que nós usamos nas igrejas evangélicas, pentecostais, não são da Septuaginta. Tá? A maioria das que nós usamos, né, é de João Ferreira de Almeida. Ele traduziu direto dos manuscritos das línguas originais para o português. Tá? Não teve intermediação, porque se você traduz do hebraico para o grego, do grego para o português, há uma perda, né, de sentido e muitas coisas aí. Então, as bíblias que são tradução da Septuaginta têm uma qualidade menor, abaixo da qualidade que nós temos nos textos de João Ferreira de Almeida, que foi usado por Deus para fazer isso para nós. Nós temos uma vantagem muito grande com isso, porque ele aprendeu hebraico e grego para traduzir, né, a Bíblia para o português direto das línguas originais. Tá? Ele era português, né, e morava em Jakarta, na Indonésia, e ele traduziu dessa aí. Mas essa versão que nós estamos citando aqui é a tradução chamada Septuaginta. E lá na Septuaginta é que fez o arranjo dos livros do jeito que nós vemos hoje. Então, 1º Reis, 2º Reis, 1 Samuel, 2 Samuel, apareceu na Septuaginta, tá? Na Bíblia dos Hebreus, 1º e 2º Reis é um livro só, tá? E assim por diante. E tem versões em português, que eu já citei, que os livros de Reis são 4 livros. 1º Reis, 2º, 3º, 4º e 5º, tá? Terceiro e 4º. Terceiro e quarto é 1º e 2º Reis que nós temos nas nossas, e os 2 primeiros é 1º e 2º Samuel, tá? Esses 2 livros de Reis abrangem aproximadamente 400 anos, vai de 970 até 596, mais ou menos. Né? O início do primeiro livro, no auge da bênção de Deus com Davi, sendo elevado ao trono, e o final do livro de 2º Reis, lá, final de Reis. Entretanto, aconteceu tudo diferente, com o povo escravizado na Babilônia, o templo queimado, a cidade de Jerusalém destruída, e tendo apenas algumas famílias pobres habitando em Jerusalém. Bom, não há certeza sobre o autor, tá?
por falta de informação exata, mas a tradição afirma que Jeremias escreveu o livro de 1 Reis. Né? Tradicionalmente, os judeus acreditam nisso. A data, os fatos dos livros de Reis aconteceram entre 970, o fim do reinado de Davi, né? E 596, próximo ao tempo em que ocorreu a terceira leva de judeus para o cativeiro da Babilônia. Lembre-se que o cativeiro da Babilônia foi em 3 levas, né? Eles vieram, sitiaram a cidade de Jerusalém, levaram um grupo ali, né, para a Babilônia, como escravos, como cativos, né? Levaram esse grupo. Aí houve uma rebelião, eles vieram de novo, né? 9, 10 anos depois, levaram outra turma. Depois, mais 10 anos, vieram de novo, né? Com a mesma situação. Então, foi 20 anos aí. O primeiro cativeiro foi em 606, o segunda leva foi em 597, e a última, terceira e última, em 586. Lembrando que a profecia falava que eles iam ficar 80 anos lá, né? No cativeiro, né? E isso aconteceu do jeito que estava escrito lá na palavra, tá? Ops, corrigindo aqui, nossa, 70 anos, falei 80, né? 70 anos, desculpe aí. Tá? Na verdade, essa data aí, a data da profecia, é mais ou menos porque eles foram em 3 levas e quando voltou em 3 levas também. Então, se você pegar o primeiro que foi, ele ficou mais, o último que chegou também e tal. Então, tá? Mas a profecia é 70 anos. Propósito do livro, tá? Estabelecer um contraste entre as vidas das pessoas que vivem exclusivamente para Deus e aquelas pessoas que, embora sendo filhos de Deus, não se submetem à sua palavra e preferem tomar decisões por conta própria, tá? Estabelecer aí, né, esse parâmetro, tá? Visa também revelar que a mesma pessoa possa viver em intimidade com Deus, próximo de Deus, enquanto fiel, né, e consagrada ao Senhor, e em outros momentos apresentar um quadro diferente e contrário devido à queda do homem no pecado e tudo, tá? Então essas consequências são terríveis. E esse livro aí também mostra isso, tá? Através dos reis de Israel, dos reis de Judá, tá? Versículo-chave. Olha que interessante, é o capítulo 9, versos 4 e 5, né? Os chaves são 2. E se tu andares perante mim, como andou Davi teu pai, com interesse de coração, com sinceridade, para fazer segundo tudo o que te mandei, e guardares os meus estatutos, os meus juízos, então confirmarei o trono de teu reino sobre Israel para sempre, como falei acerca de teu pai Davi, dizendo, não te faltará sucessor sobre o trono de Israel. Tá? Então esse versículo aqui era Deus falando com o filho de Davi, Salomão, mas que serve para todos os outros para frente, porque é bem genérico aí, né, o conselho de Deus, né, e a premissa de Deus, que é a mesma para nós, né, se nós andarmos perante o Senhor, como andou os nossos antepassados, né, com interesse de coração, com sinceridade, para fazer segundo a vontade de Deus e tudo que Ele nos mandou, né, e guardar os estatutos e juízes, então Ele vai nos dar a vitória que nós queremos, né. Destaques. As pessoas principais, né, citadas aí nesse livro, né, de 1 Reis, Davi e Salomão, que começa no final do reinado de Davi, né, no auge, para o final ali, depois passa para Salomão, depois Roboão, filho de Salomão, Jeroboão, Elias, Acabe e Jezabel, tá? Aí já sai, né, para o reino dividido, e depois os profetas Elias, depois o rei Acabe, depois a Jezabel, mulher do rei. O reino que viveu unido durante 120 anos, sob os reinados de Saul, reinou 40 anos, Davi mais 40 e Salomão mais 40. Na página 73, para quem está acompanhando, né, pela página. E se tornou depois dividido em 2 grupos, né, Judá, o reino do sul, e Israel, o reino do norte. O nome, tá? Judá. Por que o nome? Porque Judá era a tribo maior do sul, né? Já tinha tido até sede do governo em Hebron,
né? Então, começando ali em Belém, de Judá, ainda até Cádiz Barneia, né? É um termo de Judá, mas a região de Jerusalém, em volta ali, era o termo de Benjamim, tá? Então, temos aí Benjamim e Judá, duas tribos, ficaram ao sul, tá? Judá e Benjamim. E as outras 10 tribos, são 12, né? Ficaram ao norte com o nome de Israel. Então, aí para orientar você também no livro de Reis e no livro de Crônicas, tá? Quando se referia a Israel, né, o rei de Israel está se referindo ao reino do norte, as 10 tribos. Quando falar de Judá, está falando do reino do sul, as duas tribos do sul, né, Benjamim e Judá. Consequentemente, essa divisão aí, né, ele estava falando que a obediência une as pessoas, né, as nações, mas a divisão separa, cria problema. Consequentemente, a divisão gerou rivalidade entre as duas nações, entre Israel e Judá, tá? E os dois começaram a se estranhar feio aí, a coisa estava indo bem aí com o reinado desses 3 reis, né? De 120 anos, foi 40 anos com Saul, 40 anos com Davi, 40 anos com Salomão. Depois o reino dividiu, aí foi só, né? Só tribulação, até parar todo mundo no cativeiro, né? O irmão danou a brigar aí, e não respeitou a vontade de Deus, e aí foi parar onde parou, né? Muito bem, o reino de Salomão foi estabelecido, né? Ele recebeu orientações do seu pai, Davi, alcançou a sabedoria de Deus e administrou o povo com essa sabedoria, né? Grande coisa aí no conteúdo, tá? O grande sonho de Davi era construir o templo de adoração a Deus, mas o Senhor não permitiu e entregou essa tarefa para Salomão, seu filho, né? E ele fez um grande, bonito templo para a glória de Deus. Visto que ele até ainda ajudou, né? Davi ajudou muito, que já deixou o local compra e pago, já deixou materiais, já deixou tudo bem encaminhado ali para o seu filho, porque ele tinha esse desejo de construir e Deus não o permitiu. Então, o primeiro livro de Reis contém a história dos governos de vários monarcas, né, que governaram Israel e Judá, uns bons, outros, né, aos olhos de Deus, e outros maus, outros nem tanto, tá? E esse livro, página 74, cobre um período que vai de 1015, né, o reinado de Davi, né, até 897, somando aí 118 anos. Esse livro aí, tá? Os dois livros vai bem mais na frente, uns 400 anos, tá? De Davi a Jorão, então, né? Aí nesse livro, primeiro Reis, tá? É o rei Jorão. Página 75, para ser segundo o coração de Deus, achei isso aqui importante, destaquei também. Eu fui pegando e destacando as partes que eram doutrinariamente importantes, como eu já expliquei para vocês, tá? Para ser segundo o coração de Deus, não precisa viver sem pecar, nem tem como viver, porque a Bíblia diz que todos pecaram, tá? Isso é uma utopia para o ser humano, é algo inalcançável, é um sonho, né? Não é possível isso, né? Para ninguém foi possível. Tirando Jesus, o Filho de Deus, para o ser humano não foi possível, porque todos pecaram, né? Então, ser um homem segundo o coração de Deus, como Davi alcançou esse termo aí, não é viver, não é ausência de pecado. Basta reconhecer o pecado e se arrepender dele. Lembra que isso é o princípio do Evangelho, que eu já falei para vocês, tá? O arrependimento é o princípio básico do Evangelho, tá? É reconhecer o si pecador e se arrepender dele, pedir perdão, deixar de praticá-lo. Essa é a premissa de Deus, tá? É a forma de Deus. Por isso, muitas vezes erramos no evangelismo, né? No anunciar o evangelho, os pregadores, a maioria, pelo menos os que eu conheço, estão equivocados com isso, porque para pregar o evangelho, você tem que mostrar para a pessoa que ele é um pecador, porque ele tem que se reconhecer um pecador. E ele só vai fazer isso através da palavra. E eu tenho que mostrar para ele os textos que mostram que ele é um pecador, para ele aceitar que ele é um pecador. Porque como é que ele vai se arrepender se ele não se considerar um pecador? Tá? Então não vai ter salvação para ele.
Só tem arrependimento para quem se reconhece pecador. Esse é o princípio do Evangelho, tá? Que está sendo negligenciado por muitos de nós. Então, pedir perdão, deixar de praticar é, né, a forma correta. Bom, foi isso que Davi fez, né? O rei Davi fez e Saul não quis fazer, né? O rei Saul não quis fazer, não quis se arrepender. Então, Judas também preferiu imitar Saul, né? E saiu fora do plano de Deus porque, né, não quis se arrepender dos pecados. No tópico 2, na página 76, fala de a divisão e queda do reino, tá? Israel, então, adota a adoração a um bezerro, né? A um bezerro de ouro. Judá, não sei se completamente de ouro, se adornado, né? O bezerro de ouro verdadeiro era aquele lá, verdadeiro assim, material verdadeiro, era aquele lá feito, né, no deserto, né, quando o povo estava vindo do Egito para Israel, que foi uma idolatria, que foi castigada e etc. Tá? Judá, então, abraça a adoração a ídolos. Israel, o reino do norte, Judá, a parte de baixo, começa a idolatrar. Os de cima matou 4 reis, né? O rei caiu em pecado, influenciou o povo a se entregar à mesma devassidão na prática da prostituição espiritual, porque o rei ele é formador de opinião. Então, o pecado dele tem um peso maior do que de qualquer outra pessoa. O que o rei faz é um exemplo para as pessoas, tá? O governo tem que ter uma responsabilidade muito grande, porque ele tem que servir de exemplo, tá? Porque as pessoas tendem a seguir o seu líder, né? Bom, a forma de culto aos bezerros, substituindo a adoração a Deus, foi uma derrota para o povo de Israel. Por aí, você já imagina que a coisa começou a desandar, né? Começou já no reinado de Salomão, porque ele trouxe umas mulheres que não eram de Israel e trouxe elas para cá. E elas começaram a ensinar as práticas pagãs delas ali no meio do povo de Israel, tá? E a prostituição espiritual, ela foi através disso aí, né? Ah, mas a mulher do rei faz, né? E tal, etc. E aí aconteceu a cisão, tá? E a queda de várias, né? Aí o povo se arrependia, chorava, pedia perdão, voltava para Deus. De repente, pecava de novo, caía de novo, e bagunçava de novo, e por aí foi, tá? Essa instituição foi, obviamente, essa instituição do bezerro de ouro foi um expediente político de Jeroboão. Jeroboão é o primeiro rei do reino dividido. Roboão, filho de Salomão, governou sobre Judá e Benjamim, e quando partiu, as 10 tribos do norte resolveram escolher para si um rei. Escolheram Jeroboão, né? Ou tiro no pé, né? Se bem que Roboão também não era uma boa opção, né? Que o filho de Salomão não era que nem Salomão, né? E então, mas o Jeroboão, como não é bobo nem nada, ele instituiu essa adoração ao bezerro para que o povo não descesse a Jerusalém, né? Descia para Jerusalém, chegava lá, via adoração e ficava por lá. Então era uma manobra política de Jeroboão, tá? Para que eles não fossem ao templo. Então foi por isso que foi criada a cidade de Samaria, tá? Para servir de cidade de adoração, e o bezerro de ouro era adorado nessa cidade de Samaria. Então Samaria foi construída para ser a capital e para ser um lugar de adoração, para que eles não descessem para Jerusalém. Então, era proibido lá em Israel do Norte falar sobre adoração em Jerusalém. Não, deve se adorar aqui em Samaria, né? Tem que ser no alto aqui, foi construída no alto, né? Como um modo de prostituição espiritual, de idolatria, que o povo idolatrava nos altos, tá? E essa cidade foi construída, a cidade de Samaria, para ser a capital do reinado do norte e também a capital de adoração, o templo rival e tudo tinha ali, tá? Então essa atitude dele montar uma nova estrutura exigia um novo sistema sacerdotal, que ele usou o laicato. Laico é pessoas que não têm religião, que não têm, isento de religião. Quando você vê falar em Estado laico, é porque o Estado não tem interferência
religiosa. Então, o sacerdote laico é o sacerdote que não tem religião, tá? Em vez de colocar os levitas, que temiam a Deus, que serviam a Deus, que eram de Deus, pegou as pessoas lá, uns ateus, né, uns laicos, para colocar para essa adoração e criar o sistema de adoração, de adorar esse bezerro aí, tá? Foi esse pecado de Jeroboão que condenou todos os futuros reis, né, por extensão, tá? Claro que cada um tinha seus próprios pecados também, mas esse aí passou de geração em geração por causa da política, por causa da boa e velha política, né? Que acabou que as pessoas tinham que ser politicamente correto e acabou, né? E esse pecado passando de um para o outro, e entrava um que queria consertar, mas consertar como? Se as pessoas queriam, né, aquilo, e politicamente é o que as pessoas aceitavam, e não teve ninguém com pulso suficiente para fazer. Vamos para o capítulo 7, livro de 2 Reis. O segundo livro dos Reis dá continuação à história contida no primeiro, principalmente com respeito à queda de Judá e Israel. Depois da cisão, né, da divisão do reino, né, o fim foi o extremo do cativeiro para as duas nações. Os dois povos se firmaram na apostasia, na idolatria. As passividades sempre foi uma fraqueza humana, e o povo de Deus naquela época não se guardou de cair nessa armadilha e acabou sendo vencido pela imoralidade, tá? O livro cobre um período de aproximadamente 300 anos, né? Mais 100 e poucos no outro, 400 e poucos anos, os dois livros, de 1º e 2º Reis, tá? A partir do século 8, né, no reinado de Acasias, né, o rei Acasias, sobre Israel, o reino do norte, até o século V a.C., aproximadamente, aí próximo do período interbíblico, né? Esse é o mesmo caso de 1º Reis. Julga-se que Jeremias escreveu o 2º livro dos Reis, porém sem a certeza da verdade, tá? Só julgam, né? Página 81, propósito. A partir da informação de que Israel havia vivido um tempo de ouro sob o reinado de Davi e Salomão, né, mas que esse último não preservou a fidelidade e a paz, né? O objetivo desse livro é, então, mostrar que todos que estão em cima podem cair se não vigiar. O fato de recusar Deus como superior, como soberano, né, e Deus único e verdadeiro, é suficiente para cair em derrota e sem esperança de restauração. Então, foi uma tragédia, tá? Tragédia atrás de tragédia. O livro de 2 Reis mostra essas tragédias aí. Apesar de alguns tentar consertar, teve alguns aí que, né, nem sempre, não é todo mundo que é mau o tempo todo. O verso-chave, né, o Senhor advertiu Israel e Judá pelo ministério de todos os profetas e todos os videntes, dizendo: convertei-vos dos vossos maus caminhos e guardai os meus mandamentos, os meus estatutos, conforme a lei que te ordenei. E por aí vai, tá? Esse versículo aí, esses dois versículos é a chave aí, né, de conversão, de voltar, de retornar para o caminho. Destaque, além de outros, se vê destaque aí no 2º livro de Reis, né? Primeiro, as pessoas mais importantes mencionadas, que são vários, aí tem uma listinha deles aí. Segundo, a divisão do reino em dois, Israel, né, no norte, como eu já expliquei, essa capital foi Samaria, e Judá, o reino do sul, a capital continuou sendo em Jerusalém. Terceiro, o cativeiro de Israel, 722, tá, antes de Cristo, pela Assíria. Então, os 10 do norte foi cativo para a Síria, não Síria, é a Síria, tá? Apesar de Israel ter o testemunho, né, e o poder de Eliseu, a nação voltou-se contra Deus e foi exilada pela Assíria, que ocupou o reino do norte com um povo de outra nação. E daí surgiu os samaritanos. Samaria era a capital, Israel foi levado cativo, daí nunca mais voltou, as 10 tribos não voltaram, tá? Desapareceu Israel do norte. Ficou somente Judá e Benjamim ao sul, que também foi enviado ao cativeiro em 3 etapas. No final desse livro aqui, né, é mostrada aí as 3 etapas que eu já citei para vocês, que é o reino de Judá. 100 anos depois, tá? Muito bem.